Tudo bem com vocês? Tirando o sono? Eu queria saudar quem nos acompanha pela TV Rica, de qualquer lugar desse país, dessa nação, ou de outras nações. E eu queria convidar você a se desligar de tudo e a se concentrar no que o Senhor tem a fazer nessa manhã nas nossas vidas, amém? Eu queria pedir para todos ficarem de pé, por favor, mais um minuto. Eu queria pedir ao Rogers e ao Tiago, se puderem vir me ajudar na adoração. E nós declaramos tantos louvores, né? E em um nós falamos assim: eu só quero estar onde está o meu Senhor. Eu queria que agora você se desligasse do que você deixou lá fora, da situação que te espera, e refletisse nisso: eu só quero estar onde está o meu Senhor. E eu queria que você trouxesse à sua mente, você em casa também, o desafio que você tem diante de você, a circunstância, aqueles desafios, aquelas situações em que você não vê saída, talvez, aquelas situações em que você não sabe como vai fazer. Porque muitas vezes nós queremos sair dessas situações, porque aí quando eu sair, o favor de Deus vem à minha vida. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa nessa manhã. Quando você diz assim: eu só quero estar onde está o meu Senhor, dentro dessa situação que você está vivendo, há um local onde você pode se encontrar sozinho, mas há um local em que o Senhor está com você. Dentro desse turbilhão, dentro desse problema, dentro dessa situação, há um local em você e que o Senhor está, e é para lá que nós devemos ir. Amém? E aí eu queria, enquanto o Tiago ministrava na bateria, e aquela canção dizia que só o Senhor, só Tu és Senhor, outro igual não há. Eu queria que você tivesse essa situação em mente, porque só Ele é Senhor para dar a resposta que você e eu precisamos. Só, diga comigo, só Ele é Senhor. Mas se você olhar para essa situação e disser assim: só Ele é Senhor, não, diga com autoridade. E quando o Tiago ministrava ali na bateria, bem forte, viu, Tiago? Tem um momento que você adorava e fluía algo ali. É um poder, é uma autoridade do Senhor que está em nós. Não é fora que vem a solução dessa situação, é dentro de você e dentro de mim. Então eu queria que quando o Tiago ministrasse ali e o Rogers cantasse aqui, você declarasse isso: só Tu és Senhor, Ele é a nossa esperança, Ele que tem a saída, Ele que tem a resposta. Enquanto essa situação não passa, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém de pé. Enquanto o seu filho não sai das drogas, do homossexualismo, enquanto a situação financeira não muda, enquanto a resposta não vem, enquanto a cura não vem, só Tu és Senhor, para que eu continue adorando, para que eu continue vivo. Feche os seus olhos, se desligue de tudo, por favor, não para religião, mas para que você olhe apenas para dentro de você. Feche os seus olhos e declare apenas essa parte, por favor: só Tu és Senhor, amém? Só Tu és Senhor, outro igual não há. Só Tu és Senhor, Santo. Só Tu és Senhor, outro igual não há. Só Tu Abra sua boca e declare. Abra sua boca e declare com força. Só Tu és Senhor, outro igual não há. Só Tu és Senhor, Santo. Só Tu és Senhor, outro igual não há. Só Tu és Senhor, Santo. Só Tu és Senhor, outro igual não há. Só Tu és Senhor, Santo. Amém? E quando essa situação se levantar, ou você tiver que encarar lá ao sair daqui, ou amanhã, ou qualquer dia, você lembre-se disso: só Tu és Senhor. A resposta final é dele.
O que direciona a nossa vida é Ele. A sentença, o diagnóstico, ou a vida do seu filho, só Ele é Senhor. Amém? Pode se sentar, por favor. Obrigada, meninos. Giovanni fica, né, Giovanni? Oh, glória a Deus. Porque num corpo a gente não faz nada sozinho. E aqui é um corpo, né? Então é isso. Nossa, eu sou pastora Eliana. Sou uma das ministras dessa casa, né? E muita satisfação estar aqui nessa manhã. E ao longo dessa semana e todo esse mês de junho, nós ministros temos sido convidados a participar de algo que o Senhor está estabelecendo nesse mês, nos preparando para o segundo semestre. E essa semana nós oramos a respeito de ressurreição. Trazer vida, ressuscitar aquilo que estava morto, né? Viemos de uma semana de arrependimento e depois de ressuscitar o que estava morto. E eu queria convidar você a ir lá para o livro de João, no capítulo 11, no versículo 44, porque nesse período de oração nós tratamos de várias ressurreições que estão descritas na palavra do Senhor. Em vários momentos, Jesus ressuscitou. Mas eu queria falar de uma que é bastante conhecida. A de Lázaro. Né? Muitos de nós conhecemos. João 11, 44. E Lázaro ali, todos conhecem, né? A maioria conhece a história. Ele e suas duas irmãs, ele morrera. E 4 dias... E Jesus apareceu. Jesus era amigo de Lázaro, da família dele. E Jesus aparece depois de 4 dias que Lázaro estava morto para ressuscitá-lo. E todos conhecem a história. E Jesus manda que tire a pedra. E as pessoas falam, mas já está fedendo. Como vai ressuscitar? Como vai tirar? E Jesus fala, tire a pedra. E as pessoas tiram. E Jesus diz, Lázaro, vem. E cada uma dessa passagem, cada um desses momentos, há várias coisas da parte do Senhor para que seja ministrado às nossas vidas. Mas eu queria me ater a algo que está lá no verso 44, que diz assim. Acompanhe comigo, se você puder. Saiu aquele que estivera morto, Lázaro sai, tendo os pés e mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então, diga comigo, então... lhe disse Jesus, desatai-o. Diga forte, desatai-o. E deixa-o ir. Então, quando Lázaro sai, estava morto há 4 dias. E ele sai vivo, com uma nova vida, ressuscitado pelo poder do Senhor. Mas ele sai atado. Ele sai com as mãos e os pés amarrados. E ele sai com um lenço tampando o seu rosto. Ele ressuscitou, ele tinha uma nova vida, mas ele não podia caminhar livremente, porque ele estava atado, amarrado. E o que o Senhor ministrava ao meu coração, e isso começou lá num discipulado durante a semana, e juntando com a ressurreição, é que muitos na igreja, no corpo de Cristo, encontram-se assim. Nós ressuscitamos, nós temos uma nova vida em Cristo. Amém? Quem tem uma nova vida em Cristo aqui? Uma nova vida. Não é mais o velho, é o novo. Mas, muitas vezes nós estamos, diga comigo, atados. E meu irmão, quando Lázaro estava ali atado, ele não podia andar. O Senhor teve que dizer, dar uma ordem. Tirem as ataduras, para que ele possa caminhar. E nessa manhã o Senhor me dizia algo, é tempo de tirar as ataduras que têm impedido o meu povo de caminhar. Porque nós podemos ser cristãos, carregar o Cristo vivo e caminhar por essa terra de forma atada, amarrada. Que não no todo, muitas vezes no todo, mas muitas vezes em partes. Não, essa área da minha vida está atada. Essa área não flui, essa área não avança. Eu não consigo progredir, eu não consigo avançar. E muitas vezes são as ataduras que nos prendem. E o Senhor deu uma ordem bem clara. Tire as ataduras. Porque se você não tirar as ataduras que você e eu carregamos nas nossas vidas, quando nós nascemos, e todos nós,
quando nascemos de novo em Cristo, nós temos as nossas ataduras. Mas o que seriam essas ataduras? Como assim as ataduras? Quando nascemos de novo em Cristo, nós somos novas criaturas. Diga comigo, eu sou uma nova criatura em Cristo. Mas e as ataduras? Sabe o que são as ataduras? A nossa história, o nosso passado, as nossas marcas, os nossos erros, os nossos fracassos. O modo que eu penso e vejo a vida é uma atadura. Pode ser uma atadura para que impeça o meu livre caminhar diante do Senhor. Sabe o que pode ser a maior atadura das nossas vidas? A nossa identidade. Quem eu sou? A nossa compreensão da nossa identidade pode ser a maior atadura que nós temos para caminhar. E aí nós nascemos de novo. Um dia nós encontramos a Jesus e nascemos de novo. E nesse momento você é completamente novo. Mas aí inicia-se um processo para retirar essas ataduras, para retirar essas marcas, para que você possa ver diferente, falar diferente, ouvir diferente e se ver de forma diferente. De que forma? Da forma de que Cristo, do Cristo que há em você e não mais do seu eu. E onde que acontece esse projeto? Onde que acontece esse processo? É no seu trabalho? É quando você está na frente da televisão? É quando nós estamos... Em todos esses momentos, esse processo vai se dar. Mas aonde você é tratado, aonde você é cuidado, aonde você é desatado, é no corpo. Diga comigo, o corpo de Cristo é a sua igreja. O corpo de Cristo é a igreja. E sabe qual que é uma das grandes estratégias de Satanás? Igreja sou eu. Diga comigo, igreja sou eu. Cada um de vocês aqui é uma igreja. Mas uma grande estratégia é essa. Você busca Deus sozinho, Deus fala com você. E é verdade, claro que é. Glória a Deus. Foi isso que o Senhor conquistou. Mas você não precisa estar na igreja. Ó, lá tem mentira, lá tem fofoca, lá tem gente que engana. Ué, tem mesmo, porque lá temos eu e você. E a nossa velha natureza é essa. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. E é por isso que nós somos inseridos na igreja, porque é ela que vai desatando a fofoca, a mentira, a intriga, a falta de caráter, que eu e você carregamos, cada um com a sua medida e com a sua história. Não tem como você ser desatado se você não estiver no corpo. E corpo... Igreja no entendimento de corpo, não igreja no entendimento de religião. Não tem uma norma, que norma de desatamento? Não, nem sei se existe essa palavra. Sabe por que precisa estar no corpo? Porque daí o Espírito flui, a palavra flui, e é Ele que faz. Não somos nós, não é carne. Nós somos apenas um canal para que Ele fale. Mas quando nós estamos aqui juntos, como nessa manhã, sendo ministrados não por algo que eu penso ou que eu acho, mas pela palavra dele, isso vai desatando em nós, vai tirando as vendas, vai tirando as ataduras. E é disso que eu quero falar nessa manhã. Comece a trazer à sua mente o modo como você tem caminhado e as coisas que ainda estão atadas na sua vida. Aquilo que ainda te prende, aquilo que ainda te impede de caminhar de forma livre. E aí talvez você pense: ah, eu já sei o que é. A minha vida financeira. Ela é a maior atadura que eu tenho. Ela não me impede de avançar. Ela me impede de progredir. Não é disso que eu estou falando. Não é da circunstância que você está. Porque mesmo que você esteja, por exemplo, numa grande dificuldade financeira, você pode caminhar de forma totalmente livre. Porque a liberdade não está na circunstância que você vive externamente. A liberdade do caminhar está em algo dentro de você, que é o Cristo que eu e você carregamos. É Ele que nos dá a liberdade. Diante da maior dificuldade que eu e você tenhamos nesse tempo, você pode caminhar. Diga comigo, eu posso caminhar livremente, independente da circunstância. Quantos querem acessar esse lugar? Quantos precisam acessar esse lugar? Eu não estou dizendo para você que a resposta vem, porque eu não sou a dona da resposta, Ele o é.
E Ele sabe o tempo que a resposta tem que vir na minha e na sua vida, porque Ele está trabalhando em nós. E eu seria leviana se eu dissesse isso, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. O que eu estou afirmando e afirmo com a minha vida é de que há a possibilidade de nós caminharmos totalmente livres na nossa mente, no nosso entendimento e no nosso coração, independente da luta e das circunstâncias que nós estejamos vivendo. Porque a minha vida só chegou até aqui porque eu aprendi a ser livre nele. Nele. A liberdade nele, não na circunstância. Se você for lá comigo em Efésios no capítulo 4, no verso 22 e 24 diz assim, meu Deus, a hora voa. Não diz assim no verso, é que está dizendo no relógio. No 22 diz assim, preste bastante atenção nisso. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão e procedentes da verdade. Aqui o apóstolo Paulo fala ao povo de Éfeso e os orienta a que, quanto ao que se passou, haja um despojamento, que aquele povo se despoje do velho homem. Quando eu e você aceitamos a Cristo, dentro de nós coabita duas naturezas. A do velho homem, que é corrompida, que é pecaminosa, ela que traz as marcas, mas a nova natureza em Cristo. E Paulo está nos dizendo aqui, se despoje, ou seja, deixa de lado o velho homem e flua para essa nova natureza. Deixa o que passou. Que esse velho homem, ele se corrompe pela concupiscência. Sabe o que é concupiscência? É um forte desejo. A minha velha natureza e a sua, ela é controlada por um forte desejo. E não é de ser santa, mas é exatamente ao contrário. A nossa velha natureza, ela vai pelo desejo da carne. Ela vai pelo que é errado, ela vai pelo que é pecado, ela vai pelo que é danoso. Essa natureza todos nós temos dentro de nós. E é por isso que Paulo diz, despoja, deixa ela de lado. Amém? Deixa ela de lado. Mas aí, para que a gente viva no novo homem. Mas cuidando de tantas pessoas, ouvindo tantas pessoas, é interessante como nós trazemos muletas. Eu também trouxe bem as minhas. O que são as muletas? A muleta é aquele objeto de apoio quando você machuca uma perna e você não pode caminhar. Você precisa de um apoio. Então as pessoas chegam diante de Cristo e nós começamos a ministrar a vida delas. E aí vem as muletas. Não, pastora, você não entende. Você sabe por que eu sou assim? Estourado? É porque lá atrás... É porque um dia, é porque eu fui criado, é porque aconteceu isso comigo, é porque eu fui abusado, é porque eu fui violentado. Eu não estou aqui menosprezando a história de ninguém, porque cada um sabe a dor da sua história e o Senhor conhece a história de cada um de nós. Assim como eu tenho a minha e respeito a de cada um. Mas o que eu estou dizendo é que há um lugar dentro de nós em que essa velha história se torna nada diante da grandeza de Cristo. E se eu continuar olhando para a minha velha história, para as minhas marcas, para as minhas tristezas, eu não vou conseguir fluir para essa nova natureza. Eu fui assim por algum tempo. Eu dei trabalho, no sentido de querer ficar com a muleta, que a gente quer carregar a muleta, né? Quer carregar a muleta. Eu dei trabalho, eu quis carregar muito a minha muleta. Não, mas é que aconteceu isso comigo, é que foi assim, é que eu fui criada assim, é que minha mãe falou isso, é que meu pai falou isso, é que aconteceu isso na minha infância. E tudo se torna justificativa para a gente se despojar. Por que será que é tão difícil se despojar do que é velho, se a gente sabe que tem algo novo? Porque às vezes é mais confortável. Não, mas eu estou fazendo isso porque eu ainda tenho essa situação. Vocês entendem? Estendem as muletas? Pense um pouquinho aí, quais são as muletas que ainda tem? Quais são as muletas que você e eu ainda temos nas nossas vidas? 2 Coríntios diz assim... Eis que tudo se fez
novo. É a palavra que diz. Está lá no 5,17, depois você pode abrir. Eis, e assim, se alguém está em Cristo, preste bastante atenção nisso. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Não é um pensamento meu, porque muitas vezes eu li isso aqui e briguei com esse versículo. Não é, mas para mim não se fez novo. Mas para mim ainda não aconteceu, porque por muito tempo estive agarrada nas muletas. O Senhor não conhece a minha história, né? A gente quer falar com Deus. Ele conhece, Ele sabe. E quando Ele diz que tudo se fez novo, é porque tudo se fez novo. Basta apenas que nós creiamos e avancemos para isso. Amém? Quando recebemos a nova natureza de Cristo, inicia-se um processo de profunda renovação em nossas vidas, que tem que ser visível em nosso caráter. E aí onde eu quero chegar no centro dessa ministração dessa manhã. Todos nós temos um caráter. Você sabe o que é caráter? A palavra caráter, o significado dela é a caracterização do próprio sujeito. O teu caráter são as tuas características, a tua índole, o teu humor, o teu temperamento, esse é o seu caráter. E cada um de nós tem um caráter, que foi construída desde a vida intrauterina, quando nós nascemos, na infância, adolescência e juventude, construiu-se um caráter, a característica de quem você é. E esse caráter conduz sua vida. Conduz o jeito que você fala, escuta, pensa, conduz tudo. Mas quando nós nascemos em Cristo e ganhamos essa nova identidade, nós somos chamados a manifestar um novo caráter. Que não é mais o seu e o meu, mas é o caráter de Cristo. E esse é o processo. E como que é o caráter de Cristo? Ele revelou a sua igreja. E é por isso que você tem que estar na igreja, para conhecer o caráter de Cristo. Desatar de você e do seu caráter o que não é dele. E manifestar o caráter dele em você. Você entende o processo? Agora, qual que é? Como se dá esse processo? Muitas vezes nós somos cristãos, declaramos, estamos na igreja, mas o nosso dia a dia, o que você vai tratar hoje no almoço com seus filhos, ou com seus pais, o que você vai fazer agora durante a tarde, amanhã quando você começar a trabalhar, ou estudar, ou na faculdade, ou cuidando da sua casa como eu, ou ministrando aqui na igreja, será que essas atitudes diárias manifestam o caráter de Cristo? Ou manifestam apenas o meu caráter, da velha natureza? Porque se eu estiver na igreja, se eu estiver ministrando, se eu estiver como ministra, ou como alguém que está sentado, ou como alguém que está na porta, em qualquer lugar, se eu não estiver nem aqui, estiver em algum lugar fora, e me disser cristã, e disser que eu carrego a Cristo e manifestar algo diferente do que o caráter dele, é hipocrisia. Você entende? Nós somos uma nação com não sei quantos milhões, 50, não sei, eu esqueci o número, de evangélicos. Mas o Brasil não precisa de evangélico. Ele precisa de pessoas com o caráter de Cristo. Porque o caráter de Cristo não faz corrupção. O caráter de Cristo não mente. O caráter de Cristo não comete pedofilia. O caráter de Cristo não abusa. O caráter de Cristo não cola na prova da faculdade, da escola. O caráter de Cristo aprende como eu devo cuidar das minhas filhas e dos meus filhos. O caráter de Cristo me ensina a ser uma esposa e um esposo melhor. Entendeu a diferença? Esse caráter tem que estar impregnado e ele tem que ser respirado e vivido em todas as situações. Do relacionamento sexual que você tenha como casado, como esposa e esposa, ao seu trabalho, ao cuidado dos filhos. Em toda circunstância o caráter de Cristo pode ser manifestado ou não. E aí, nós não somos reféns de Satanás. Porque o Senhor nos deu livre arbítrio. Cada situação nas nossas vidas, nós podemos escolher qual caráter nós queremos manifestar. Nós não somos, diga eu não sou, refém de Satanás. Eu tenho escolha.
Todos temos escolha. E por que falar disso? Porque nós estamos falando de ressurreição, porque o Senhor está ressuscitando tantas coisas, porque Ele vai ressuscitar, porque Ele disse que esse ano é ano de edificar e desfrutar. E de repente você pode chegar, ou eu ao fim do ano, e dizer: Senhor, isso não foi verdade na minha vida. Sabe por quê? Porque não tiramos as ataduras. Não tiramos as ataduras. E manifestamos todo dia um caráter que não é o caráter de Cristo. E de forma rápida eu queria descrever apenas algumas características do caráter de Cristo. Continua comigo lá em Efésios 4, no capítulo 1 e 2 diz assim, Paulo continua orientando o povo de Éfeso e ele fala assim: eu rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Olha a característica aí, ó. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, o vínculo da paz. Sabe como que o caráter de Cristo é? Ali um monte de características, mas ele é humilde, ele é manso e ele é longânimo. Sabe o que é longânimo? Longânimo é paciente. Esse aqui pegou do meu lado quando eu cheguei diante de Cristo. Porque ele está me dizendo que o caráter dele é humilde, é manso, é longânimo, é paciente. E como nós somos no dia a dia? Como nós somos nos nossos relacionamentos? Não, eu carrego a Cristo. Sou uma ministra. Tem que ser humilde. Tem que servir. Sabe, me constrangeu muito aquela história de ver, como é que é? Sou ladrão e vacilão, né? Sou ladrão e vacilão. Eu fiz direito. E ele tem que ser penalizado como cada pessoa que comete um crime. Não interessa se roubou trilhões ou bilhões como essa corrupção. Ou se teve que levar um pote de margarina porque tinha fome dentro de casa. Não justifica. Quantos de nós já passamos situações difíceis dentro das nossas casas, nossos pais ou nós mesmos não fomos tirar algo no mercado? Não é assim? O que é lei, o que é certo para todos. Então esse rapaz tem que ser penalizado de acordo com a atitude legalmente. Mas já pensou se o Senhor tivesse a oportunidade de escrever na minha e na sua testa quais são os nossos vacilos? Senhor, misericórdia. Misericórdia. Não sei você, talvez não, talvez seja só eu e a Cris, né? Mas se o Senhor escrevesse aqui a vacilona que eu sou, o que eu fui, ou os meus vacilos, eu não seria digna de estar aqui, não sou. Como aquele rapaz também não é. De estar na presença dele. Mas você entende por que o caráter de Deus é humilde? Por que o caráter do Senhor é humilde? Porque ele disse que não era ele, é o Pai. Então deixa eu te dizer, se há alguma nobreza, se há algum pecado que foi tirado da minha e da sua vida, não foi você, não fomos eu não, é a graça dele. E é por isso que eu sou humilde, porque quanto mais eu conheço quem ele é, mais eu reconheço que eu não sou nada e de que ele é tudo em mim. Então eu não posso julgar esse rapaz. Eu tenho que desejar sim que a lei seja aplicada e que ele seja corrigido, mas eu tenho que ter o entendimento que na humildade do Senhor, ele precisa alcançar a graça que eu alcancei. E é essa a única diferença que há entre nós dois. Aí a gente vem lá, isso mesmo, e joga pedra. E como é triste ver pessoas cristãs jogando pedra. Porque se o Senhor tão apenas tatuasse aqui os nossos vacilos, ia ser bastante interessante. Diga comigo, humilde, manso, longânimo. E a paciência? A paciência aqui é de suportar. Nossa, estou suportando o Gerson, faz tempo que eu suporto o Gerson. Não é disso que o Senhor está falando. Se hoje eu já caminhei um pouquinho mais, se hoje eu consegui enxergar algumas coisas que eu não enxergava, eu vou suportar aquele meu irmão, eu vou suportar, dar suporte. Porque ele ainda não entende. Então ele cai, ele erra, e ele chora, e eu pego pela mão e vamos lá, eu vou te suportar. Até o dia que ele entenda. Está entendendo o que é suporte? Com paciência, com amor. Eu não tenho muita paciência não. Eu não tenho, perdão da palavra, eu não tenho saco para aguentar não, certos tipos. Se o Senhor agisse assim conosco, não. Se o Senhor tão somente agisse assim conosco, sem a paciência.
sem a paciência. Feche seus olhos. Põe a mão assim sobre os seus olhos. E fala bem forte assim: eu arranco as ataduras da soberba e do orgulho. Arranca ela da sua vida, no ato profético. Que o Senhor nos dê a visão que Ele tem sobre cada pessoa e cada um de nós. Amém? Lá em 1 Coríntios 10, 23, tem mais uma característica desse caráter que você é chamado a manifestar. E deixa eu te dizer uma coisa, de repente você não tem como eu, não tinha muita paciência, eu não aguentava mais. Antes de apanhar eu já batia. No físico não, tá? Mas com a boca eu batia muito bem. Porque tem essa também, né? A gente fala assim, não, mas eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém. Não é assim que a gente... Não, eu também não. Nunca não fui na cadeia, ainda não fui, não vou. Pode ser que se for, que eu tenha aqui um dia em nome do Senhor, se for eu vou. Mas eu nunca matei, nunca roubei, é mesmo? E quantas pessoas você deferiu apenas uma palavra que matou o outro? E o seu filho? O filho que é burro. Esses dias era tão triste, a gente não... Eu com a minha família num restaurante, eu acho, e o pai falava assim, perdão da expressão, vai viadinho, você está chorando por quê, seu viadinho? Acho que a criança tinha uns 7 anos. Você mata um filho com essa palavra. Você mata o que Deus sonhou para ele, porque você já está declarando. Seu burro, menino burro, você não sabe? Sua mulher, como você está gorda, hein? Eu falo que o meu marido casou com uma, ganhou 2. Ele casou, eu tinha 60 e pouco, eu cheguei a 130 quilos. Casou com uma, ganhou 2. Nunca o meu marido abriu a boca e me humilhou. Nunca ele desfez da minha aparência. Nunca. Porque ele entendeu que aquilo era um processo na minha vida. E ele me apoiou para que eu vencesse esse processo. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão tão quietos, gente, eu estou... Tá, amém? Não adianta, irmãos. Não adianta eu ministrar aqui. Não adianta você ficar sentado escutando aí. Se você mata com a tua palavra amanhã teu filho, tua esposa, teu marido. Não adianta. Não é tempo mais da igreja ser assim. Não é tempo de você ser um empresário que tem caixa 2, que corrompe. Não é tempo mais disso. É tempo do mundo olhar e ver em nós uma referência. É tempo do mundo olhar e falar assim, eu quero que esse povo tem. Eu quero que esse empresário tem. Eu quero que essa professora, eu quero que essa menina que faz faculdade tem. E sabe o que nós temos? É Cristo. Amém? 1 Coríntios 10, 23 fala assim. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Esse caráter que nós temos chamados a ter, que é o de Cristo, ele tem que discernir. E eu gosto dessa história, porque eu lembro de uma história do meu esposo. Quando a gente se converteu, minha filha tinha uns 3 anos. Hoje ela tem 10. E um dia nós estávamos naquele churrasco de família, na parentela, regado a cerveja, e tem todas as frases, né? Não ditas só lá, mas que a gente conhece. Mas estou na minha casa, não estou num bar bebendo, não estou fazendo nada. Estou tomando a minha cervejinha aqui dentro. Não quero entrar nessa polêmica, eu quero que você reflita em algo maior, porque o lugar do Senhor não é em polêmica, é em vida. E aí, enfim, todas essas, todo mundo no ambiente familiar, toda a parentela, aquele churrasco, regado a cerveja a tarde inteira, que é o combustível para a alegria, para a animação, né, de muitos. E naquele momento, a minha filha chegou perto do meu marido, e meu marido nunca foi dado a beber. Poderia ser, mas não foi. Ele gostava preferia um suco, mas sempre tomava. Aquela latinha, aquela cerveja, não tem problema nenhum. Tudo me é lícito. Você não vai para o inferno se você tomar a sua cerveja. Às vezes a gente pensa que com Deus é assim, não vou para o inferno, vou ver isso que eu faço, vou para o inferno, vou para o inferno. Para. Nós somos chamados a produzir algo bem maior, porque nós já somos livres no Senhor. E aí minha filha chegou para ele e falou assim, papai, me dá esse, eu quero esse. E ele disse que ele segurou a latinha, ele olhou para ela e falou assim, filha, esse aqui faz mal. E na hora que ele falou isso, ele disse que o Espírito Santo foi como uma flecha no coração dele. Se faz mal para ela, por que você põe na sua boca? E desde aquele momento ele nunca mais, nem a latinha de conveniência, nem a latinha do dentro de casa, nunca mais.
E aí você fala, aí os legalistas, já tive a oportunidade, eu gosto muito de conversar com legalista, né, Roger? Eu adoro. Ah, mas tem muita coisa que eu faço e meu filho não faz. Tem mesmo, porque tudo tem um tempo, ô palhaço. Tudo na nossa vida, com todo respeito. Tem um para não vocês, o legalista lá. Tudo tem um tempo. Ué, tem um tempo, não tem? Cada coisa na nossa vida tem um tempo. O legalista fala isso, né? Só que tem uma coisa, o que eu não faço hoje, por exemplo, que minhas filhas não podem fazer, que é a intimidade com o esposo, um dia elas vão poder em Cristo. Está entendendo a diferença? Agora tem um porém. Quando você entende o caráter de Cristo que eu e você somos chamados a manifestar, você sai do legalismo e você pensa o seguinte: quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Bastante pais e mães. Ó, o pai fresco lá, né? O Rômulo, ó, vai escutando. É fresco, ele acabou de ter neném, gente. E a minha filha já convive na escola de 10 anos e já vê um monte de coisas que os amiguinhos fazem e que eu estou construindo com ela junto com o meu esposo de que ela não é chamada a fazer. Mas quem já ouviu? Mãe, mas todo mundo faz. Se você não ouviu, você vai ouvir ainda. Eu quero te dizer, viu? Quem tem pai e filho, é filho pequeno, fique tranquilo que você vai ouvir. Mas todo mundo faz. Então, nossos filhos estarão no mundo onde é plenamente normal um jovem de 13, 12, 14, 15 anos tomar a sua cerveja, tomar como é que é aquele energético, né? Que aí você coloca na vodka, tudo. É normal. Se a gente olhar do ângulo do mundo, é totalmente um jovem de 17, 16 anos, nossa. E aí todo mundo ao redor vai fazer. Isso aí, se ela tiver dentro de casa uma referência de que o pai também fazia, de que não era proibido, de que era uma cervejinha, isso vai construindo um modelo de padrão de comportamento para ela. E quando ela chega naquele ambiente em que aquilo é normal, se era normal dentro da minha casa, então também é normal, eu não tenho impedimento. Você entende o que eu estou falando? Eu não sei se estou conseguindo ser clara. Mas quando as minhas filhas se depararem com essa situação, e elas vão se deparar, ainda que elas não estejam na balada, ainda que elas não estejam, elas vão ouvir os amiguinhos falar. Nossa, eu experimentei, eu bebi, foi assim, ela vai ouvir. Mas ela vai ter algo dentro da mente dela. Na minha casa não é assim. Meu pai e minha mãe não fazem assim. Então isso não é normal. Tem uma referência, tem um modelo dizendo, não filha, isso te é lícito, mas não convém. Sabe por quê? E fazemos churrasco toda a família, sem uma gota de álcool. E pelo amor de Deus, é bobagem ungida. Não precisamos de álcool para alegrar. Não precisamos de álcool para dar risada. Eu não preciso do álcool para dar uma relaxada. A minha relaxada é o Espírito Santo. É Ele que ri junto com a gente. É Ele que faz a piada. É Ele que faz a brincadeira. É Ele que te alegra e te relaxa. Não é aquela cervejinha no fim do dia. Se é, deixa eu te dizer, você precisa encontrar dentro de você a presença dEle. Porque é Ele. É Ele que relaxa, é Ele que depois de um dia dentro de um olho de um furacão, você chega dentro da sua casa e consegue ter paz, é Ele. Não é aquela brisa, não é o álcool, é Ele. E quero te dizer com muito amor, se na tua vida ainda há coisas que te trazem paz que não seja Ele, vem para o corpo que nós queremos te ensinar a buscar a verdadeira paz. Amém? Ei, pai. Homens, coloque-se de pé, por favor, você que é homem. E pai, coloque-se de pé. É muito triste. Eu sou educadora também. É muito triste. Arthur, fique de pé também, de forma profética. Quem não é pai também. É muito triste nós nos depararmos com filhos de homens cristãos que não estão tendo uma referência do que é ser um pai segundo o coração de Deus. É muito triste olhar para homens que não são capazes de abrir mão de, às vezes, um pequeno gesto para construir algo definitivo na vida do seu filho. Abra mão do seu eu. Abra mão de coisas que te são lícitas. Abra mão, homem. Porque você está construindo um referencial na vida dos teus filhos. Porque o teu filho não vai falar assim, o meu pai me disse isso. Sabe o que ele vai falar? O meu pai fez isso. O meu pai fez isso. Eu vi o meu pai bater na minha mãe. Ou eu vi o meu pai ser aquele que tranquiliza minha mãe. Eu ouvi o meu pai me chamar de burro quando eu fui mal na escola. Ou eu ouvi o meu pai sentar do meu lado e me ajudar. Vamos lá, filhão, vou te ajudar a vencer. Vou te ajudar a aprender. Eu também não sei, mas nós vamos aprender junto. O teu filho vai falar o que ele vê em você, não o que você fala.
Receba isso no seu coração. Deixe que o Senhor mude o seu caráter, homem. Ninguém nasce sabendo, eu não nasci sabendo ser mãe. Meu marido tampouco ser pai, somos ensinados todos os dias. Mas diga comigo hoje, homem. Feche o seu olho, homem, e diga: eu abro o meu coração para que o Senhor me ensine a ser um pai segundo a sua vontade. Amém? Pode se sentar. E sabe por que eu pedi isso aos homens? E as mulheres têm, claro. É porque a referência que ele vê em você, ele leva para Cristo, para o Senhor. Por exemplo, meu pai é uma bênção. Já falei isso várias vezes. É vivo até hoje. Mas o meu pai era que nem essa cadeirinha aqui. Pai, eu vou fugir para o Nordeste. Tá bom. Não, pai, eu resolvi que eu vou estudar. Tá bom também. Entendeu? Meu pai me sustentou, meu pai me alimentou, meu pai cuidou de mim, meu pai proveu tudo na minha vida. Mas ele era essa cadeirinha. Então, o que eu fiz? Eu transferi isso para o Senhor. Eu sei que Deus existe. Eu sei que Ele é real. Eu sei que Ele é tudo da minha vida. Mas Ele não fala e se relaciona comigo. Está entendendo, homem? Porque a responsabilidade é sua. E isso é ser o sacerdote. O teu filho está vendo em você características do Senhor. Se você ama, Deus é um Deus amoroso. Se você cuida, Deus é um Deus cuidadoso. Se você oprime, se você bate, se você é autoritário e não autoridade, Ele transfere isso para o Senhor. Há muito mais coisas sobre a tua vida. E sobre essa vida que o Senhor colocou nas tuas mãos. Amém? As mulheres também, mas aí um outro dia, eu senti isso no meu coração. Então, feche os seus olhos e arranque agora. Fala bem forte comigo todos. Eu arranco as ataduras do egoísmo e da vida centrada no meu eu. Arranca essa atadura. E começa a perguntar para o Espírito Santo: o que você tem que tirar do seu eu? Porque trabalhei o dia inteiro. Trabalhei o dia inteiro. Tem que trabalhar para dar tudo para vocês. Não chega em casa, quer que fique atenção? Menino, não enche o saco, vai deitar. Todos trabalhamos. Você está entendendo quando eu estou dizendo que é uma relação viva com o Senhor? Porque, irmãos, não é fácil você ser esposa, trabalhar, trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem filho. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Mas eu estou dizendo que se for na força do meu braço, a minha boca vai abrir e murmurar. Mas se eu entendo que eu carrego o Espírito Santo, depois de um dia difícil, eu consigo chegar na presença dele: Senhor, me capacita. Ainda tem mais, ainda tem a minha casa, ainda tem os meus filhos, renova minhas forças. Eu vou para o lugar certo. Lembra aquele lugar que eu só quero estar? Onde está o meu Senhor? É esse lugar. Mas o que a gente vai? A gente vai para o cansaço, para a murmuração, para a briga. E já fui lá tanto, eu sou especialista de ir para esse lugar. Não tem nada que vocês falem que eu já não conheço. Já fui para esse lugar da murmuração, mulher rixosa e reclama. Mas eu trabalhei e agora eu tenho que chegar e fazer isso. Está pensando o quê? Não é? Mas eu aprendi que tem um outro lugar que eu vou. E é na presença dele que ele renova, que ele capacita. E hoje, pela graça dele, eu consigo ministrar, eu consigo ser esposa, cuidar da minha casa, carregar um bebê de 5 meses e vamos que vamos. Nossa, pastora, como você é 10? Não, ele é 10. Porque tem momentos que eu não quero me levantar e ele me renova, me reforça. E quando eu vejo, eu estou lá. Porque eu dependo dele. É ele. É ele que te capacita, mulher, a equilibrar tantos pratos. A equilibrar esse marido que não entendeu o sacerdócio, a equilibrar seus filhos, a equilibrar seu trabalho. É ele. Deixe que o caráter dele seja moldado em você. Meu Deus, segura o tempo, Senhor. Estou encerrando. Efésios 4, 25, 29 diz assim. Esse é bom, esse eu adoro. Deixa eu ver se é isso mesmo. 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Toca o telefone. Não, filho, fala que eu não estou. É cobrança. Fala que eu não estou. É mentira do mesmo jeito. É a mesma mentira contada que tem roubado milhões dessas nações. É a mesma raiz. É essa raiz que tem que ser extirpada. É essa atadura que tem que ser arrancada do nosso meio. Entende? O Senhor tem um padrão de excelência, de nobreza. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Esse eu acho demais. Presta atenção aqui, ó. Irai-vos. Ô louco, a Bíblia manda a gente se irar. Irai-vos
e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe o que é tremendo do Senhor? Porque Ele é Pai. Nós não somos mais servos, somos filhos. Ele nos conhece. E a palavra diz: irai-vos. Quem aqui não sente raiva naquele dia? Do chefe, do marido, do filho, aquela situação, irai, você se ira, você sente raiva, você é vivo, você ainda tem a sua parte humana. E você sente ira sim. E sentir a ira não é o pecado. Sabe qual que é o pecado? É quando você dá vazão a ela na sua atitude, na sua boca, no seu gesto. Aí você pratica o pecado. Como o Senhor nos conhece, como Ele nos ama e como Ele cuida de cada detalhe, não é mesmo? Ele sabe o que nós vamos sentir. Mas aqui nesse versículo está explícito: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então é possível, diga comigo, é possível que eu domine a minha ira. Mas só é possível naquele lugar. Naquele lugar aonde está o Senhor. Eu era uma pessoa que tinha muita ira. Eu falei, antes de bater, antes de apanhar, eu já batia. E o Senhor foi me ensinando a dominar a minha ira, a controlar e a ver que é plenamente possível sujeitá-la ao Espírito Santo. Não é um processo que você consiga com a sua inteligência, com as suas faculdades, com o seu estudo ou não. É um processo que você só consegue quando você se vê totalmente dependente do Senhor. E aqui ele continua, né? Não deis lugar ao diabo. Para quem você está dando lugar na sua vida? Diante da situação difícil, quais são as palavras que saem da nossa boca? Qual palavra você libera, dá lugar ao Espírito? Libere palavras que dê lugar ao Espírito Santo. Quando você vê seu filho em qualquer situação, esse menino é terrível, é um capeta, é um danado. Esse menino não tem jeito. A quem nós estamos dando lugar? Ao diabo. Profetiza sobre a vida dele. Profetiza que ele é uma bênção, profetiza que ele vai sair daquela situação, profetiza que ele vai aprender, profetiza, determina, dê lugar ao Espírito Santo. Você dentro dessa situação. A nação passa por esse turbilhão e tem um monte de cristão evangélico dando lugar ao diabo através das sementes lançadas na nossa boca. É a mão, o Senhor está pesando, o Brasil vai piorar, o Brasil não tem jeito. Não, o Senhor está com juízo sim. Ele vai limpar a nossa nação, Ele que está expondo essa podridão, Ele vai fazer. Esse é o nosso chamado. Vida. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nós somos um povo chamados a falar palavras boas em todo o tempo. Mas ninguém consegue isso porque a nossa essência não é boa em nós mesmos. Nós só conseguimos isso quando nós entendemos a essência de Cristo. E aí nós conseguimos fluir palavras boas o tempo todo. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Quais são as ataduras que você precisa deixar nessa manhã? Quais são as coisas que têm te prendido? Que têm impossibilitado o seu caminhar? Você já é livre, você já é nova criatura, mas ainda caminha preso, atado. Na alma, na identidade. Deixa eu te dizer, seja qual for nessa manhã, nós temos a oportunidade de desatar cada uma delas. Sabe por quê? 1 Pedro 1,16 fala assim: porque está escrito, sede santos como eu sou santo. E a adoração ministrava a santidade do Senhor. E é muito interessante quando nós damos o discipulado e perguntamos para a pessoa, você é santo? E a pessoa não sabe responder. Você é santo? Porque nós já olhamos para as nossas falhas. Peraí, mas como eu sou santo se o Senhor mesmo diz que eu vou mirar? Então eu não sou santa. Porque eu peco. Deixa eu dizer, eu também erro muito. O pecado já foi extirpado da minha vida, mas ainda erro, há equívoco sim. Há palavras que ferem. Por isso que eu careço e dependo todo dia do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu sou santa. Sabe por quê? Porque eu carrego a santidade dentro de mim, que é Cristo. Não é você que tem que ser santo,
No sentido de que você tem que identificar que você carrega a santidade de Cristo e é ela que te santifica. Sabe o que é ser santo? Não é aquele que nunca mais comete erro. Esse só Cristo. Ele é o perfeito. Por isso que ele era o Cordeiro perfeito, sem mácula. É por isso que nós olhamos para ele e vamos caminhando em direção, porque ele é único. Agora, a santidade sobre a nossa vida, ela é um processo de aprimoramento do caráter, que precisa ser forjado pelos 5 ministérios que é a igreja. E sabe o que é ser santo? A nossa nova natureza em Cristo nos separa do mundo para cumprir um propósito. Ei, diga comigo, eu sou santo, porque eu sou separado por um propósito. Cada pessoa que está nesse lugar e carrega a Cristo é santa, porque você foi separado do mundo, não é separado das pessoas, não é separado da prostituta, é separado de um sistema corrompido, de morte. É dele que você foi separado, porque você tem um propósito, manifestar vida. Sabe do que o Senhor nos chama? Carta viva. Sabe o que é uma carta? É o que eu leio. Quando eu olho para a sua vida sem você abrir a boca, eu leio a carta que está impressa em você. E quando o Senhor olha para a tua vida, Ele vê só uma coisa impressa: santo, santo, santo. Mas você tem que querer que isso seja construído na sua vida. Amém? Isso está disponível. Mas a escolha é ser renovado no seu caráter para viver a ressurreição de tudo que o Senhor tem te prometido. E eu queria chamar a adoração aqui. E eu queria ministrar. E eu queria que você desse um passo. Sabe, no sentido profético. Porque Lázaro não podia caminhar, ele estava atado. E se você quer nessa manhã largar aqui todas as ataduras. Todas as ataduras. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Enquanto a adoração for ministrando, o Senhor vai dar um toque. E essas ataduras vão sendo deixadas. Seja em que área for, seja em que circunstância for. Seja o que ainda está atado na sua vida. Essa é a manhã que você pode deixar. Não se preocupe com a direita nem com a esquerda. Não se preocupe com nada. Se preocupe com o que o Senhor deseja construir na sua vida e o que Ele está falando ao seu coração. Nossa grande preocupação é o que as pessoas vão achar. O que as pessoas vão pensar. Deixa eu te falar, carta viva, manifeste a Cristo. E se preocupe apenas com a opinião dele sobre a sua vida. Deixe que ele refaça e reconstrua a sua identidade. Amém?